Olá, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no TV Araxá Educa. É muito bom ter você aí do outro lado da tela. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Aqui embaixo temos um tradutor de Libras. Olá, tradutor! E vamos começar a nossa aula então com tudo. E a aula de hoje está recheada de atividades interessantes. Mas vamos ver sobre qual assunto é a nossa aula hoje? Vejam, hoje nós vamos falar sobre ângulos. O quê? O que são ângulos? Da onde saiu essa palavra? Nós vamos ver aqui hoje. Então vem comigo que a aula está bem interessante. Para entrarmos no assunto de ângulos, antes nós temos que dar uma passeada lá no conteúdo anterior que nós já vimos. Para falarmos sobre ângulos, temos que lembrar algumas coisas dentro da geometria. Lá na geometria, quando nós trabalhamos, nós aprendemos sobre polígono. O que é um polígono? O que ele representa? Um polígono é uma figura fechada que tem lados. Ela não fica aberta e ela não cruza, né? As retas dele não cruzam. Então, um polígono é uma figura fechada e que tem lados, certo? Polígonos, em grego, significa ter muitos lados, certo? Então, somente duas retas formam uma figura poligonal? Não formam um polígono. Agora, se eu fazer o outro traço, aqui a outra reta, agora eu formei um polígono. É uma figura formada por retas e que está fechada, formando um triângulo, certinho? Vamos ver mais, vamos trabalhar mais um pouquinho, explorar mais esse conteúdo. Ainda temos que recordar duas coisas. Os segmentos de retas que formam os lados dos polígonos, quando se encontram, formam quem? Os vértices. Então vamos lá mais uma vez no triângulo. Cada vez que este segmento de reta encontra com outro segmento de reta, o que eu tenho representado aqui no cantinho? Cada cantinho aqui nós chamamos de vértices e é ali que nós vamos trabalhar hoje. Por isso que é importante recordarmos. Então temos segmentos de retas, quando eles se encontram, não cruzam, eles se encontram, eles formam os vértices. E aqui nestes vértices que nós vamos trabalhar muito. É nestes vértices que nós temos as formações dos ângulos, certo? Muito interessante, não é? Ufa, respira. Agora já recordamos. Aqui agora nós vamos falar sobre uma curiosidade muito interessante. Anota aí na cabecinha. Veja, todo polígono tem ângulos. Pronto, fechou. Então, toda vez que você tiver uma atividade e tem polígonos, você já vai saber que tem ângulos. Como assim, professora? Todo polígono não ele é formado por segmentos de reta e ele sempre está fechado. Esses segmentos se encontram e fecham, eles não se cruzam, ok? Formando assim imagens como essas aqui, figuras planas. Vejam. Temos aqui o quadrado e temos ali o trapézio. No caso do quadrado, o que acontece? 1, 2, 3, 4 segmentos que se encontraram. E aí, o que acontece aqui nos cantinhos, em cada encontro destes segmentos de retas? Nós temos os vértices. E aí nós sabemos que são aí nos vértices que os ângulos vão estar. Como que eu posso representar? Deixa eu mudar a cor. Aqui eu tenho a formação de um ângulo. Aqui eu tenho uma formação de um ângulo. Aqui tenho a formação de um ângulo. E aqui eu tenho a formação de um ângulo. Neste caso aqui, eu tenho um quadrado. Ele tem 4 lados. Ok. Ele tem 4 vértices. Ok. E ele também tem 4 ângulos. Ok, fechou. Nós identificamos aqui no quadrado 4 lados, vértices e ângulos. Quando a gente vai lá para o trapézio, a mesma coisa vai acontecer. Vejam. 1, 2, 3, 4. 4 lados. E aí você já vai saber de casa. 4 lados, o que eu vou ter?
4 vértices, 4 ângulos. Só que você vai perceber como que aqui eu vou fechar o ângulo, ó. Não ficou quadradinho. Ali nós temos um ângulo diferente do ângulo que está aqui ao lado. Agora aqui em cima, olha lá o que eu já consigo fazer, ok? Isso daqui já cai sobre os tipos dos ângulos e nós vamos ver aqui na aula também, tá? Vamos devagar, um passo de cada vez. Vejam o que nós temos agora. Quando nós falamos sobre os polígonos, o número de lados deles vai ser igual ao número de vértices e ao número de ângulos, que é o que nós acabamos de ver. Vamos ver aqui no caso do triângulo. Nós temos 1, 2, 3 lados. Ok. Se eu tenho 3 lados, eu já vou saber que eu tenho um vértice, outro vértice, outro vértice. 3 vértices. E na sequência só falta identificarmos os ângulos. Então eu tenho um ângulo aqui, eu tenho ângulo aqui e eu tenho um ângulo aqui. Viram que mais uma vez aconteceu a formação de ângulos e que não foram iguais aos ângulos que nós representamos no slide anterior? É muito importante a gente já ir identificando os ângulos e percebendo a formação de cada um, ok? Vimos aqui então, até aqui, ok, de boa na lagoa. Vamos explorar agora o pentágono. Vejam, para ser pentágono é porque tem 5 lados, então 1, 2, 3, 4, 5. Ok, identifiquei que temos 5 lados e por isso ele recebe o nome de pentágono. Os polígonos recebem os nomes de acordo com as quantidades de lados, certo? Agora, o que eu tenho que identificar? Os vértices e lá nos vértices eu vou identificar os ângulos. Olha que interessante. E se você já sabe que você tem 5 lados, você já automaticamente sabe que vai ter 5 vértices e 5 ângulos. Vamos conferir? Então, vamos lá. Temos aqui um ângulo, temos aqui outro ângulo, temos aqui outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo. 5 ângulos identificados. Mas eu pulei a vez dos vértices. Vamos identificá-los? Vou de amarelo. Temos aqui um vértice porque é o encontro de 2 segmentos de retas. Temos aqui outro vértice, mais um vértice e do lado de lá outro vértice. Identificamos lados, vértices e ângulos. E mais uma vez, os ângulos que são formados aqui são diferentes daqueles que nós encontramos no quadrado. E logo, logo você já vai saber o porquê. Mas vamos ficando com a pulguinha atrás da orelha. Por que será que tem ângulo que fica quadradinho ali na hora da formação e tem ângulos que ficam nesta representação assim, mais aberto? Ó, já dei a dica. Vejam. Quando nós falamos sobre os ângulos, nós podemos classificá-los, neste caso aqui que eu vou representar para vocês, nos ângulos retos ou não retos. Como que eu vou saber se um ângulo é reto ou não? Vejam, ou ele vai ser reto ou ele não vai ser reto. Vejam só, a Laís desenhou 2 retas que se cruzaram formando uma cruz. Descubra quantos ângulos foram formados. Lembram do quadrado? Que nós representamos lá atrás, os ângulos nele, aqui vocês vão perceber que vai acontecer novamente. Aqui não é um polígono. Neste caso, nós estamos localizando ângulos nos segmentos de retas que se cruzaram, nessas retas. Então, eu tenho aqui na vertical e na horizontal. E vou identificar aqui ângulos. Olha que interessante. Vamos trocar a cor aqui, vou pegar a vermelhinha. Eu tenho um ângulo reto aqui, tenho também do lado de baixo, vou mudando a cor. Tenho outro aqui e tenho mais um aqui. Viram como que aqui ficou deste formato quadradinho? Neste caso aqui, nós falamos que é um ângulo reto. Ele é um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se você abrir o seu braço, um braço na vertical e um na horizontal, o que está sendo formado nesse eixo aqui? Muito bem, um ângulo reto. Aqui eu tenho 90 graus. Por que eu estou falando 90 graus? Porque se eu pensar num círculo, numa circunferência, o que eu tenho?
Eu tenho 360 graus. E aí, nessa divisão que eu fiz aqui com a cruz, eu fico daqui até aqui, 90 graus. Deixa eu trocar a cor. Daqui até aqui, 90 graus. Daqui até aqui, 90 graus. E daqui até aqui, 90 graus. Vocês vão perceber que em cada quadrante, em cada espaço, eu tenho 90. E somando tudo, eu tenho um total de 360. Ok? Aqui nós vimos uma pequena representação. Vamos ver mais um pouquinho? Então, vamos lá. Ângulo reto, neste caso temos duas imagens, dois polígonos agora para avaliarmos. Procurando ângulos retos nos polígonos. Vejam, temos um triângulo. Onde que eu vou encontrar um ângulo reto? Que eu consigo justamente vertical com horizontal e consigo fazer o encontro de 90 graus. Aqui eu consigo? Aqui eu consigo? Também não. E aqui, eu consigo fazer o pacotinho de 90 graus? Consigo. É só você lembrar a abertura do braço na vertical e o outro na horizontal. O que vai acontecer aqui é o encontro do ângulo de 90 graus, ok? Vamos pensar agora ali na outra imagem. Eu tenho mais um polígono, é um polígono porque é formado por segmentos de retas e não está aberto e não se cruzam os segmentos de retas. Aqui eu tenho o encontro de um ângulo de 90 graus. Professora, pode existir mais de um ângulo de 90 graus ou outros ângulos? Pode. Nesse caso, nós vimos aqui um tipo de ângulo, outro tipo e encontramos o de 90 graus. Vamos ver lá do outro lado qual que nós vamos encontrar. Aqui, formou um de 90 graus? Não. Olha lá como está. Não está tendo essa representação de vertical e horizontal. Lembram? 90 graus, você sempre vai lembrar nisso, no ângulo reto. Agora, aqui, tem a formação? Também não. Ali está tudo aberto. Aqui também não. Aqui está bem aberto, ó, os braços estão bem abertos. E aqui, professora, eu consigo trazer a representação de 90 graus, um ângulo reto. Vejam, nesta imagem eu tive a representação de dois ângulos retos e aqui 3 não retos. Eles tiveram maior abertura. Então, vejam, reto, reto. Se eu fico abrindo muito, ele não faz o quadradinho. Sempre lembra no quadradinho. Quanto maior a abertura, ele não vai estar dentro da composição de 90 graus. Para ser um ângulo reto, ó, 90 graus. Ok? Muito bom até aqui. Vejam o que nós temos. Ângulos retos no nosso dia a dia. A matemática está aí em todos os lugares. Aqui, no caso, se a gente parar e olhar dentro da nossa casa, no ambiente que nós estivermos agora, nós vamos encontrar muitos objetos que trazem a representação dos ângulos, seja ângulo reto ou não. Nesse caso aqui, vamos pensar no ângulo reto, ó. Tem aqui na janela. Olha que interessante. Consigo formar ângulos em cada uma desses vidrinhos aqui. Aqui também, certo? Quando eu vou lá para os quadros, a mesma coisa vai acontecer. Olha lá a representação dos ângulos, certo? Temos ali representação de ângulos também. Vamos passar aqui agora. Agora nós vamos entrar numa parte muito interessante, que são os materiais que nos ajudam a localizar os ângulos. Nas aulas de matemática, de geometria, a gente sempre começa inserindo o conteúdo e depois a gente vai praticando, fazendo uso com os materiais adequados. Certinho? Você aí de casa já viu esse objeto? Já usou esse objeto? Não é uma régua qualquer. Ele recebe o nome de esquadro. E o esquadro, ele serve para desenhar justamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como assim, professora? Como que ele vai ser utilizado? Calma que nós vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar. Ele faz parte do material escolar das crianças que já têm a aula de geometria, justamente quando entra a questão dos ângulos, ok?
Além do esquadro, eu tenho este daqui, redondinho. Tem uns que são meia-lua, igual esse, e tem uns que fazem o círculo total. Ele se chama transferidor. E o transferidor, ele pode ser de meio círculo ou círculo inteiro. E quando ele está no círculo inteiro, ele forma 360 graus. Lembram que eu falei com vocês sobre isso agorinha? Quando nós vimos aquela cruzinha, eu fui trabalhando com vocês cada quadrante soma 90 graus e o total, né, é de 360 graus. Então, se eu estiver com o transferidor, o círculo total, eu tenho ali os 360 graus completos. Neste caso aqui, eu tenho a metade dele. E a metade de 360 graus é 180 graus. Nesse caso aqui, meio círculo, eu tenho a representação de 180, desculpa. Tenho a representação de 180 no meio círculo. Se eu quero trabalhar com meio círculo e vou ter que fazer mais que 180 graus, é só eu ir virando ele, adequando ele, ok? Vamos lá então explorar agora os tipos dos ângulos. Eu vou ter 3 nomes aqui que são diferentes. Aliás, só 2. Um a gente já identifica que é o ângulo reto, que você sabe que é quando forma, está ali marcando 90 graus, certo? Agora, o que vai aparecer? O agudo e o obtuso. Toda vez que você trabalhar com um ângulo que estiver aberto para o lado esquerdo, aqui ó, esquerdo, eu que estou de frente, de costas para vocês, esquerdo é o ângulo agudo. Tudo que cair aqui desse lado, 0, 10 graus, 20 graus, 30 graus, até 89 graus, vai ser um ângulo agudo. Quando chegar no meio, marcar 90 graus, é papum, é ângulo reto. E quando passar de 91 até 180 ali, eu estou trabalhando com um ângulo obtuso. Certinho? Vamos então trabalhar um pouquinho? Vejam, 50 graus, onde que ele está? Ele está aqui. Ele vai estar classificado no ângulo agudo. 130 graus, onde ele está? Do lado de lá. Aqui. Ele está classificado, então, como um ângulo obtuso. 20 graus, onde ele está? Aqui. Está do lado do ângulo agudo. 170, aqui. Vai ser mais um ângulo obtuso. E no final, só para fechar, 90 graus. Você já sabe que está aqui no meio e é o ângulo reto. Vamos conferir se nós acertamos? Vejam só, acertamos. Os ângulos agudos estão do lado de cá, aqui o ângulo reto e aqui os ângulos que nós identificamos como obtuso. Interessante, não é? Gravem estes nomes. Agora chegamos ao fim de mais uma aula. Terminamos mais uma aula, mas é importante a gente relembrar. Os ângulos são encontrados onde? Em que local? Sempre ali nos cantinhos. Encontrou o vértice, você vai encontrar o ângulo, ok? Fique ligado para saber quando ele é reto, 90 graus, está marcando um meio. E quando ele é obtuso ou agudo, certinho? Eu vou ficando por aqui, vocês continuem os estudos aí de casa. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.